Hoje é domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Você pode dar um glória a Deus aí? Graças a Deus por isso. Irmãos, tem gente que entra no embate dizendo, não sabemos exatamente se esse foi o domingo no qual Jesus ressuscitou. Irmão, eu não estou aqui para fazer conta. Eu estou aqui para comemorar o que o meu Senhor fez. Se marcar essa data aqui, eu vou postar no Instagram, eu vou sair falando para todo mundo, domingo de Páscoa, bora para a igreja, vamos ouvir falar sobre Jesus. Porque nós precisamos comemorar, irmãos. O Senhor Jesus venceu algo que nós nunca poderíamos vencer. E nós precisamos comemorar isso. E eu queria começar essa ministração, nós vamos falar, eu quero falar para vocês, tudo o que aconteceu entre a morte e a ressurreição de Jesus. Porque assim, às vezes nós tendemos a achar que na morte de Jesus, depois que ele foi crucificado e disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, deitou a face dele e ali ele descansou. A gente acha que Jesus apagou e 3 dias depois ele acordou e disse, opa, ressuscitei, graças a Deus. Às vezes a gente acha que acontece isso. E tem uma parte da história que você não tem acesso na cronologia dos evangelhos. Você precisa entender no Antigo Testamento e nas cartas paulinas o que foi que aconteceu nesse período onde a gente não sabe cronologicamente o que foi que aconteceu. Que é quando, depois que Jesus morreu e entre ele morrer e ressuscitar. O que Jesus estava fazendo? Ele não estava deitado dormindo. E ele não estava esperando se, por um fator de sorte, ele seria ressuscitado. Aconteceram coisas que são de extrema importância para a igreja hoje. E não saber disso faz com que o poder da graça de Deus e a justificação que vem pela fé seja diminuído. E hoje nós vamos falar sobre isso, os bastidores da crucificação de Cristo. Vamos falar sobre o que aconteceu quando ninguém estava vendo o que Cristo estava fazendo. Porque mesmo quando ninguém estava vendo o que Jesus estava fazendo, ele estava batalhando por mim e por você, para trazer tudo aquilo que tinha sido perdido e devolver à mão do homem aquilo que o Pai mesmo tinha entregue ao homem. Amém? Então, eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. A gente vai começar por aqui. 2 Coríntios 5, 14. Eu vou ler o verso 14 e 15. Eu estou lendo especificamente na versão NVT, porque tem algumas palavras que eu queria frisar aqui. Diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Diz o seguinte, de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. Vou repetir, de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que ele morreu por todos, também cremos que todos morremos. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais por si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Olha para mim agora. Eu quero desenvolver um pouco do que esse texto está falando. Ele está dizendo o seguinte, o que nos impulsiona é o amor de Cristo. E ele nos impulsiona para quê? Para abdicarmos da nossa vida e vivermos a vida por meio de Cristo. Olha que interessante, a Bíblia diz em Tito que a graça do nosso Senhor nos ensina a abdicarmos das nossas paixões mundanas. A Bíblia diz também que o favor de Deus, a bondade de Deus, nos conduz ao arrependimento. Qual é o caminho que eu quero mostrar para você? Que o segredo de uma vida piedosa é você entender o amor de Cristo Jesus. E não entender o que você não deve fazer. Porque se a gente focar na performance e no que você não pode fazer, você vai estar tirando a força de uma vida de piedade, de uma vida vivida para Cristo Jesus. O foco aqui é, eu vou ler de novo o começo do verso que eu disse. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona a vivermos uma vida onde abrimos mão da nossa vida e a vida que temos vivemos para Cristo. Então é o amor de Cristo que nos impulsiona para isso. A gente precisa começar dessa parte. O amor de Deus. Quando nós entendemos, irmãos, o que Cristo fez por nós, acabou. Todo o resto perde o valor. Sabe o que Jesus falou? Ele disse, o reino de Deus é comparado a um homem que encontrou em uma determinada propriedade um tesouro tão valioso
que ele deixou ali, foi, vendeu tudo o que tinha para ter aquele tesouro. O que é que Jesus está querendo dizer aqui? Que eu não posso começar a minha mensagem dizendo, saia e vende tudo que tem. Eu preciso mostrar para você o tesouro que é Cristo Jesus. E você naturalmente vai abrir mão de absolutamente tudo, por causa do amor dele, que você nunca encontrou igual. Sabe, gente, esses livros de romance que estão em alta, essas séries românticas, os filmes que falam de romance, nenhum deles chega perto à história de amor que Cristo tem com você. E eu quero dizer para você que o fato de você manter essa chama acesa no seu coração vai fazer com que você viva uma vida piedosa. Não porque você sabe o que não pode fazer, mas você quer viver para agradar Ele. Irmãos, por que eu estou querendo contar hoje para vocês os bastidores da crucificação? Vou dar um exemplo para vocês. Essa é uma história comum no Brasil, na família brasileira. Uma mãe solteira, uma mãe que não tem um marido, está criando com dificuldade os seus filhos. E ela só tem comida para dar aos filhos e não a ela. O que é que a mãe faz? A mãe vai na cozinha, prepara a comida dos filhos, entrega o prato aos filhos e diz, podem comer, meus filhos, eu já comi. E os filhos comem, achando que a mãe comeu. Mas a mãe tirou do dela para dar para os filhos. Quando o filho descobre isso, ele quer dar a vida pela sua mãe. Diz, cara, eu vou batalhar na vida, eu vou vencer na vida, porque eu quero dar uma vida melhor para minha mãe. Então entenda, quando você enxerga um sacrifício que foi feito por amor, isso impulsiona você a viver em função daquela pessoa. Então, se você enxergar o sacrifício que foi feito de Cristo por amor a você, você vai passar a sua vida para viver em função dele. Então, o objetivo aqui não é dizer para você o que você deve ou não fazer. Eu quero dizer o que foi feito por você essa noite. Amém? Vocês estão comigo? Pronto. E eu quero descer agora para o verso 16. A gente está em 2 Coríntios, capítulo 5. A gente leu o 14 e o 15. Eu quero descer agora para o verso 16, que é o ponto onde a gente vai começar a nossa ministração. Diz o seguinte, portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos que em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora conhecemos de modo bem diferente. Olha para mim de novo. Vou parafrasear esse versículo, tentar explicar em outras palavras. Paulo está dizendo o seguinte, a partir de agora, que nós sabemos o que Cristo fez, a ninguém nós consideramos do ponto de vista humano. Apesar de que, em algum período do tempo, nós consideramos Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora não mais. O que é, a minha pergunta é, o que é considerar Cristo apenas do ponto de vista humano? Vou dar um tempinho só para você refletir. Porque a gente tem que ler a Bíblia assim, fazendo esses questionamentos, né? Se Paulo disse antes, a gente considerou Jesus do ponto de vista humano, mas agora não mais. O que é considerar Jesus apenas do ponto de vista humano? Considerar Jesus apenas do ponto de vista humano é você entender o que ele veio fazer na carne, mas não entender o que ele fez no reino espiritual. É exatamente isso que Paulo está querendo dizer. Sabe, se você perguntar nesse período de Páscoa, que tem a sexta-feira da paixão, tem a quinta maior, onde teve a ceia, a santa ceia do Senhor. Sexta-feira ele foi entregue, foi morto, sábado, ele foi sepultado na sexta, sábado veio o domingo da ressurreição, Jesus ressurgiu. Se você falar isso lá fora, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que Jesus nasceu da Virgem Maria, que aos seus 30 anos de idade começou o seu ministério, e aos 33 anos morreu. E ao terceiro dia ressuscitou. Todo mundo sabe essa parte da história. E eu não estou, gente, menosprezando a parte da história em que Jesus sofreu na carne. Eu não estou menosprezando isso. Mas você sabia que antes de Jesus, várias pessoas morreram crucificadas? Você sabia também que depois de Jesus, várias pessoas morreram crucificadas? A questão não é a morte de cruz, mas quem morreu nela e o que ele fez. Então, precisamos entender o que aconteceu no reino espiritual. Se a gente não entender isso, vai ser apenas uma história. Vou dar um exemplo para vocês. 2022 é ano de quê no futebol? Copa do Mundo. Com fé em Deus, o Hexa vem agora. Pelo amor de Deus. Porque está meio difícil sair. Mas vamos lá. Copa do Mundo. O que é que acontece? Todos os times entram em campo, nós torcemos por quem?
Pelo amor de Deus, se você não torce pelo Brasil, eu vou fazer uma oração por você. Todos nós torcemos pela seleção brasileira. 11 homens entram em campo, temos mais 11 homens no banco de reservas, temos o treinador e a comissão técnica, e eles estão ali vencendo, e pá, venceu, ganhamos o Hexa. O que é que aconteceu para você na segunda-feira? Misericórdia. Mas a gente comemora, não comemora? Entenda uma coisa, quando você está fora da história, apesar de acontecer uma grande vitória, nada muda na sua vida. Mas, quando você está dentro da história, a sua vida muda totalmente. Porque se você estiver em campo, você vai estar gravado na história. O seu nome ali. Você ajudou a seleção brasileira a conquistar o Mundial em 2022. Beleza, o seu nome está na história, mas o meu não está não. Entenda, se nós enxergarmos a história de Cristo como se nós estivéssemos fora da história, nada muda. Mas se a gente entender que nós estamos dentro dessa história, tudo muda. Vamos mudar essa perspectiva e deixar de considerar Cristo apenas do ponto de vista humano. E vamos começar a considerar do ponto de vista espiritual. Amém? Então, eu preciso começar do princípio. Vamos para Gênesis. Gênesis capítulo 1. Olha para mim, eu não vou pedir para você abrir agora, a gente vai abrir o capítulo 2. Mas olha só. No capítulo 1, começa, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí Deus disse, haja luz, e houve luz, e ele começa a criar o mundo. Depois de criar o mundo, ele cria quem? Vai, força, vocês conseguem. O homem, boa. Depois de criar o mundo, ele cria o homem. Depois de criar o homem, ele cria o jardim do Éden. Ele coloca o homem num jardim lindo, maravilhoso, cheio de coisas boas para comer, cheio de beleza aos olhos. E ele dá uma autoridade ao homem. Qual a autoridade que Deus dá? Ele diz, frutifique, multiplique, subjugue a terra e domine. Em outras palavras, o próprio Deus estava estabelecendo o homem como a autoridade da terra, certo? Vocês estão comigo até aí? Em outras palavras, quem é que dominava a terra? O homem, beleza. Aí a gente vai agora para Gênesis capítulo 2, 17. Abra aí a sua Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Eu vou desde a história do princípio, porque se alguém não conhece essa parte da história, eu quero que todo mundo chegue junto à mesma conclusão que vamos chegar essa noite, amém? Gênesis capítulo 2, versículo 17 diz o seguinte, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Eu vou ler agora para vocês um compêndio de versículos que não são tão animadores. Ezequiel 18, 20 diz o seguinte, a alma que pecar, essa morrerá. Romanos 6, 16 diz, não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, torna-se escravo daquilo que vocês obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Romanos 3, 9 ao 10 diz o seguinte, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Se você descer a sequência desse versículo, ele diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tiago fala que aquele que tropeçar em apenas um ponto ou em um mandamento de toda a lei, será condenada por toda ela. O resumo da ópera é a seguinte, todos que pecaram estão destinados à morte. Esse é o resumo da ópera. E ainda lhe digo mais, todos pecaram. Às vezes a gente lê esse texto como se a gente fosse mais limpinho. Não é? Às vezes a gente olha, todos pecaram. É, esse povo que peca, meu Deus. Tem misericórdia deles. Todos pecaram. Se todos pecaram, eu sou todos. Você também. Nós somos todos. Todos pecaram.
Eu quero dar um exemplo para você que quebra a lógica do mundo. A lógica do mundo qual é? Se existe céu e inferno, as pessoas boas vão para o céu e as pessoas ruins vão para o inferno. No final da sua vida, terá uma balança da justiça, vendo se você fez mais coisas boas do que ruim. Se você fez mais coisas boas do que ruim, você irá para o céu. Se você fez mais coisas ruins do que boas, você irá para o inferno. Eu quero mostrar na palavra que não tem nada a ver com isso. Porque se a gente não entender que o destino de toda a humanidade era o inferno, a gente não abrirá as portas para um Salvador. O Salvador, a função do Salvador é salvar alguém que está em perigo. Se não existe ninguém em perigo, para que o Salvador? Se a gente não entender a nossa antiga situação, nós não valorizamos o que Cristo fez e seguimos a vida como se naturalmente a gente pudesse ir para o céu a partir do nosso próprio esforço, a partir da nossa própria obediência ou a partir do nosso próprio guardar a lei. E a gente precisa entender que nenhum dos nossos esforços teria capacidade de nos levar para o céu. Vocês estão comigo? Eu vou ler agora uma sequência que mostra exatamente a quebra desse pensamento. Ah, Kevin, todo mundo é filho de Deus. Rosana, no domingo que passou aqui, ela disse, se a Bíblia diz em João capítulo 1, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Espera aí, se deu o direito de serem feitos filhos de Deus, então nem todo mundo é. Existe um pensamento que diz, Kevin, todo mundo é filho de Deus. Infelizmente não. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 2, que éramos por natureza filhos da ira, destinados ao juízo eterno. Então eu não sei você, mas eu estava nessa situação. E se você disser que não, aí você estava duas vezes. Uma porque já estava e outra porque está mentindo. Todos, irmãos, todos pecaram. Eu não posso me tirar dessa lista. Se eu me tirar dessa lista, eu não preciso do Salvador. Se eu não preciso do Salvador, Jesus não tem função na minha vida. E aí eu desprezo o sacrifício de Cristo e começo a considerar Jesus de ponto de vista humano. Eu já vi filósofos considerando Jesus de ponto de vista humano. Sabe o que eles dizem, os filósofos dizem sobre Jesus? Jesus foi um excelente líder, um grande mestre. Meu amigo, Jesus é o meu salvador. Se não fosse ele, eu estava perdido. Ele não é um líder, ele não é um grande mestre, ele é o meu salvador. E por causa disso, ele é o meu Senhor. Entendeu que esse ponto é muito crucial para a gente se derramar no amor de Deus, ser grato por ele e viver uma vida totalmente voltada a ele e desprezar totalmente de lado o pecado. Porque o crente quer ficar nesse cabo de guerra. Não, pecado, é o pecado. Vai no pecado. Não, não peca. Resistir ao pecado. Não, não é resistir ao pecado, é resistir ao diabo. Eu vou. E essa guerra contínua. Entenda, irmãos, ouça sobre o amor de Deus que ele tem por você, o que Cristo fez por você. Naturalmente você se distanciará do pecado e começará a viver a vida que ele tem para você. Amém? Então, abram suas Bíblias em Lucas capítulo 16. Eu queria que o pessoal projetasse aqui na NVI. Lucas 16, 19. Eu queria que todo mundo lesse comigo. Porque eu gosto de todo mundo lendo numa versão só, porque fica mais fácil de frisar algumas coisas. Vamos lá. Lucas capítulo 16, versículo 19. Olha só como a gente quebra facilmente essa linha de raciocínio de que o homem bom vai para o céu e o homem mau vai para o inferno. Jesus falando aqui, o próprio Jesus Cristo falando aqui. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Vamos para o próximo. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Esse ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Vamos parar aqui. Os anjos o levaram para junto de Abraão. Aí a gente pensa o quê? Que Abraão estava no céu. Quem foi que disse isso, pelo amor de Deus? Olha, vamos seguir, para você ver. Junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Vamos para o próximo. No Hades, isso quer dizer inferno. Hades, a tradução de Hades é inferno. No inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Vamos parar aqui. Abraão estava onde com Lázaro? No inferno também. Só que ele estava num pontozinho mais elevado, um pouco distante. Mas eles estavam no mesmo ambiente, irmão.
Abraão andou com Deus, ouviu a voz de Deus, recebeu a promessa, foi feito milagre por meio dele, e a Bíblia diz que através de você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Onde é que ele estava? Ele estava no inferno, no Hades. A Bíblia diz, ele estava no inferno. Então, não adianta a gente continuar com esse pensamento de que as pessoas boas vão para o céu e as pessoas ruins vão para o inferno, porque isso é engano de Satanás para fazer com que você saia do caminho que te leva à salvação. O primeiro passo para a salvação é o quê? Arrependimento. A Bíblia diz em doutrinas básicas que arrependimento de obras mortas é o princípio das doutrinas básicas. Arrependimento de obras mortas. Então, primeiro eu preciso saber que eu era um pecador. Depois eu preciso entender que eu preciso de um Salvador. A partir daí, o Senhor começa a fazer a obra. E aí agora eu quero mostrar para vocês o que a gente leu aqui. Porque a gente lê e a ciência já mostrou isso, que a gente só grava 20% daquilo que a gente ouve. Se a gente não visualizar isso, se a gente não reler, se a gente não transmitir isso aí, o conhecimento fixado é pequeno. Então eu queria pedir a ajuda de Davi, para cá, pode vir, Davi. E eu quero mostrar para vocês o que aconteceu. Davi representa a humanidade. Ele representa eu e você. Davi nasceu pela porta. Pá, nasceu. Vamos supor que Davi é Adão. Vem para cá, Davi. Fica aqui. Quando Deus criou o homem, ele deu o que ao homem? Autoridade. Quando Deus criou o homem, ele disse, olha, você vai dominar sobre a terra, você vai governar sobre a terra está sobre o seu domínio, você ouvirá a minha voz e conduzirá a terra, dominando a terra, tá certo? Então, pegue aquilo que eu lhe dei, que foi o quê? A autoridade. Só que a gente leu em Gênesis capítulo 2, que se o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele ia o quê? Morrer. E a gente ignora esse fato de morrer, porque automaticamente ele não caiu no chão. Ele não se estatelou lá, comeu e disse, não foi isso que aconteceu. O que foi que aconteceu? Foi uma morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a separação entre o homem e Deus. Eu queria que Paulo viesse agora, porque eu vou mostrar para você o que foi que aconteceu. Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele pecou, automaticamente ele fez duas coisas. Primeiro, ele entregou a autoridade que ele tinha para alguém. Quem é este? Satanás, que não é Paulo. Paulo é homem de Deus, cheio do Senhor, amém? Mas ele está aqui me ajudando, para que a gente entenda isso aí. Olha só, o homem entregou a autoridade a ele, e ele se tornou escravo daquilo que obedecia. Eu acabei de ler para você em Romanos, isso aqui. A Bíblia diz que aquilo a quem a gente obedece, nós nos tornamos o quê? Escravos. Então não tente minimizar a nossa situação, porque se você minimizar a nossa situação, o sacrifício de Cristo também será minimizado. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse, ele conta uma história sobre perdão de dívida, e depois ele diz, aquele a quem muito é perdoado, muito ama. E eu queria dar uma boa notícia para você, ninguém aqui foi pouco perdoado. Porque a menor dívida que existe nesse salão aqui era uma dívida chamada morte. A menor. E ele pagou. Então não existe ninguém que foi pouco perdoado. Se todos nós fomos muito perdoados, nós automaticamente muito amamos. Amém? Então olha o que aconteceu. O homem agora perdeu duas coisas. Perdeu a liberdade que ele tinha e perdeu a autoridade que ele tinha. Essa era a situação da humanidade antes de Jesus chegar. O homem estava preso em seus delitos e pecados. Jesus estava conversando com os fariseus e os escribas, e ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E ele disse, e que conversa é essa, Jesus? Porque nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos. E Jesus disse, aquele que obedece o pecado é escravo dele. O mundo tem uma história que diz, é mais forte do que eu, para justificar um erro que cometeu. Por quê? Porque é escravo. Sabe por que pessoas não conseguem se controlar na sua fidelidade matrimonial? Porque é escravo do pecado.
Porque diz, foi mais forte do que eu não consegui controlar. A Bíblia diz, vocês não estão mais como escravos do pecado, porque não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Em Romanos capítulo 5. Então a gente precisa entender o poder do sacrifício de Cristo, do perdão dele, do amor dele, da graça dele, da justificação dele, para a gente andar como reis aqui na terra, irmão. Sabe, às vezes, quando eu enxergo alguns cristãos andando muito latanhados, assim, não, mano, estou na luta, né, na prova, lutando contra o pecado, lutando contra o diabo, lutando contra não sei quem, lutando contra um bocado de coisa que já foi vencida. Quando a gente entende o sacrifício de Cristo. Então tem luta que não é nossa não, irmão. Tem luta que já foi travada, já foi vencida. Amém? Então a gente precisa entender isso. Olha, Satanás está com autoridade, a humanidade está presa. Eles vão sair de cena agora. Vão para lá, para os nossos bastidores. Esse é o aspecto espiritual da humanidade. Vocês estão comigo? Eu quero falar para vocês agora do aspecto da crucificação. Queria que o pessoal já me ajudasse aqui a trazer. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Isaías 53, a gente vai ler. Pode deixar aí. Beleza, muito obrigado, pessoal. Vocês sempre me ajudando a fazer as coisas que estão na minha cabeça. Isaías 53. Gente, eu vou começar a mostrar para você os aspectos espirituais que aconteceram no exato momento da crucificação. Eu mostrei para vocês, naquela cena com o Davi e o Paulo, a humanidade presa e ela perdeu a sua autoridade. Eu mostrei para você o aspecto espiritual que acontecia em nós, a imagem da humanidade naquela situação. Agora a Bíblia vai começar a me contar o que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém? Isaías 53, eu vou ler do 4 até o 7. Olha só o que a Bíblia diz. E eu não sei se você se anima com isso, mas toda vez que eu ouço esse texto, eu digo, meu Deus, o que o meu Senhor fez? Olha o que ele diz. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Era isso que estava acontecendo no exato momento onde Jesus estava pregado numa cruz. A Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aquele que não tinha maldição nenhuma foi pendurado no madeiro para receber uma maldição que não era mais dele. Nunca foi dele. Era minha e era sua. E quando eu me deparei com o relato da crucificação que tem em Salmos 22, Kevin, Salmos 22, Davi veio muito antes disso. Essa história de amor foi escrita nas estrelas há muito tempo. Essa história de amor tem sido contada de anjo para anjo. Por toda a eternidade essa história de amor vai se ecoar. Onde aquele que não tinha pecado nenhum se submeteu a se tornar a semelhança do homem pecador para salvar absolutamente todo aquele que cresce nele. Jesus não requer nenhum pagamento. Ele só quer que você creia nele, no sacrifício dele. Olha o que diz em Salmos 22, 14. Eu não queria que você abrisse, eu queria que você ouvisse isso. Esse daqui é um exato relato de Jesus na cruz. E o salmista fez isso há muito tempo antes de Jesus ser crucificado.
Versículo 14 ele diz: como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua grudou no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. É o relato de Jesus. Cara, que dor ele suportou. Uma pessoa que nunca se separou de Deus porque era o próprio Deus. Às vezes a gente não entende isso. Você sabe o que é você construir um vaso de barro e depois você se tornar um vaso de barro? Você sabe o que é você construir algo com a sua mão e depois você se tornar aquilo? Quando terminar o culto, você ficar parado no lugar e dizer, não, estou esperando alguém me levar daqui para lá. Foi isso que aconteceu com Jesus. O Criador do universo precisava que a mãe levasse ele de algum lugar para outro lugar. O Criador do universo. Aquele que criou o próprio ser humano. E olha o que ele se submeteu. A Bíblia diz em Filipenses que ele foi fiel até a morte. Ele se despojou da sua divindade e foi obediência até a morte, e morte de cruz. E eu queria mostrar isso aqui para vocês. Vou descer aqui. Porque existem 3 coisas que Jesus levou na cruz e eu queria mostrar para vocês. A primeira coisa que Jesus levou na cruz foi o juízo. Tem gente que não está vendo, mas eu vou mostrar para vocês. A primeira coisa que Jesus levou sobre a cruz foi o juízo. Qual juízo? Aquele que a gente leu em vários versículos. A alma que pecar, certamente morrerá. Com o pecado entrou a morte no mundo. Junto com a morte entrou a maldição. E a maldição consistia em quê? Doença, enfermidades, pobreza, miséria, separação de Deus. Você deixar de estar unido com aquele que lhe dá vida. Então, quando a cruz do Calvário foi posta e Jesus foi colocado lá, a Bíblia diz que ele tomou, ele não pediu emprestado, ele não esperou você dar para ele. A Bíblia diz que verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então o que aconteceu? Ele pegou o juízo e levou sobre si. Ele carregou todo o peso. Isso aqui está pesado. Ele carregou todo o peso sozinho, enquanto o homem ainda estava aprisionado. Eu estou mostrando para você os bastidores da crucificação. Enquanto nós não víamos Jesus, Jesus estava travando uma batalha contra aquilo que era contrário a nós. Enquanto nós não víamos Jesus, ele estava vencendo aquilo que a gente não poderia vencer. E ele não parou com o juízo. Outra coisa que ele levou sobre si foi a sentença. A sentença que foi dada a partir do juízo. O juízo é executado e a partir do julgamento é dada uma sentença. Você precisa agora cumprir a sentença. Qual a sentença? É morte eterna. A sentença é morte eterna. E a Bíblia diz que verdadeiramente ele levou sobre si. A Bíblia diz, tendo sido, pois, justificados pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas ele levou a sentença. Qual era a sentença? Morrer. A sentença era morrer. E a Bíblia diz que Jesus veio, quando ele veio, ele disse, o ladrão veio tão somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você está percebendo que o juízo já foi e a sentença já foi? Outra coisa que ele levou sobre si foi o opróbrio. Quer ver o que é opróbrio? Opróbrio é vergonha. A Bíblia diz em Salmos, esses Salmos 22 que a gente acabou de ler, ele diz, esses homens zombam de mim. Eles tiram sarro de mim. Ficam dizendo, saia daí da cruz.
Não é você o Cristo? Não é você o grande Salvador de todo mundo? Solte-se da cruz. Enquanto ele estava salvando aqueles que o acusavam, o próprio povo zombava dele. Então, o opróbrio, ele também levou sobre si. A vergonha de estar escravizado, de ser escravo do pecado, ele levou sobre si. E ele levou cada coisa sobre si. Esse aqui é o bastidor. Esse daqui é o bastidor da crucificação de Cristo. Ele levou o juízo, ele levou sobre si a sentença e ele levou sobre si a vergonha, o opróbrio. E eu queria trazer de volta aquele cenário, porque agora a gente vai falar sobre o caráter espiritual da ressurreição. A gente falou sobre a situação da humanidade. Todos pecaram, todo mundo ia para o inferno, todo mundo estava acabado, não tinha esperança para a gente. Estávamos sem Deus, sem Jesus. Eu gosto muito dessa música. Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Se a gente não entender isso, já era. Mas quando a gente entende, nada para um cristão com um coração grato por causa do amor de Cristo por você. Entenda isso, irmão. É o que impulsiona você a viver uma vida de piedade, é entender que você é amado. Você é perdoado, plenamente perdoado. Não existe mais juízo para você, não existe mais sentença para você, não existe mais vergonha sobre você. Entenda isso, ele levou sobre si, ele tomou sobre si, ele pegou sem perguntar nem se você queria. Ele simplesmente catou tudo que tinha, botou nas costas, subiu na cruz, foi pendurado lá, morreu a morte de cruz, desceu. A Bíblia diz, em Efésios, que aquele que subiu é o mesmo que desceu. A Bíblia diz, aquele que subiu é o mesmo que desceu. Então vamos imaginar aqui, ó. Aqui é para subir, tá? Vou fazer uma divisão aqui em cima, para vocês enxergarem melhor isso. Aqui é subir, ali é descer. Antes de subir, ele desceu. Por quê? Porque ele estava com os pecados. Qual é o destino do homem pecador? O inferno. Quando Jesus morreu, a primeira coisa que a sentença declarou, a sentença do julgamento e da vergonha declarou, foi: o seu destino é o inferno. Venha para cá. Quando disse o seu destino é o inferno, Jesus chegou ao inferno. Só que o que o inferno não contava é que absolutamente nada poderia amarrar Jesus. A morte não poderia detê-lo. A morte não pode vencê-lo. Muito menos escravizá-lo. Então, quando Satanás tentou fazer algo com Jesus, Jesus disse: muito bem, a gente tem contas a acertar agora. Por muito tempo, você escravizou os filhos do meu pai. E eu estou aqui agora como homem, legitimamente, para acabar com a palhaçada aqui. Acabar com esse pantinho de dizer: eu vou escravizar esse povo vai ser infeliz, esse povo está acabado. Eu vou acabar com isso aqui agora. E Jesus tomou a autoridade da mão dele. Me dê a chave. Nem a chave de casa ele tem. Ele pegou e disse: você está pronto? Sai daqui. Deixa isso para trás. Vamos comigo. Quando ele chegou aqui, olha só isso. Porque olha, irmãos, eu não sei se você sabe, mas quando você liberta um escravo, se você não der alternativa para onde ele possa ir, ele volta. Pense bem. Na época da escravidão, quando o Brasil tinha escravos, tinham muitos escravos que continuavam no engenho. Por quê? Porque eles não tinham casa para ir. Eles não tinham salário para ter, ninguém iria contratá-los. Eles voltavam para o engenho para ser escravos. Por quê? Porque eles não tinham uma saída digna. Eles não tinham uma alternativa digna para dizer assim: pronto, eu deixei de ser escravo, agora eu serei isso. Eles não tinham alternativa. Eu acabei de libertar o homem, Jesus acabou de libertar o homem, mas se ele não fosse colocado em algum lugar,
ele poderia ser escravizado de novo. Eu acabei de soltá-lo, mas a autoridade que prendeu poderia prender de novo. E sabe o que Jesus fez? Fez isso aqui. Ele pegou todo o juízo, todo a sentença e todo o opróbrio do homem e reorganizou-os. E ele disse: eu sei muito bem o que fazer aqui. A gente puxa para cá, a gente vem para cá, a gente volta para cá. É ao contrário. É do outro lado. Aí, muito bem. Vocês estão ajudando Jesus, tá? Muito bem. Mas Jesus sabe fazer muito melhor do que eu, irmãos. Agora sim. Ele pegou tudo o que era contra você e ele criou uma plataforma. E não foi simplesmente para ficar de enfeite. Ele disse: agora você, suba aqui. Ele colocou o homem numa posição. Ele não só libertou o homem, ele colocou ele em algum lugar. Ele colocou num solo firme, onde ele não possa sair, ou que alguém não possa tirá-lo daqui, que ele não possa voltar a ser escravizado, voltar a ser dependente do pecado, escravo do pecado, numa posição onde ele eternamente estará ali. E aí é quando eu abro o texto de Apocalipse capítulo 1, que ele diz: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. E estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E ele disse mais: eu tenho a chave da morte e do inferno. Ninguém pode arrebatar você das mãos dele. O poder está nele, não está em mim. Não está na minha bondade, não está na minha justiça, não está na minha obediência, mas está nele. Ele criou uma plataforma para que eu pudesse estar tranquilamente. E eu quero só tocar em alguns pontos aqui, porque é o seguinte: ele restaurou o homem a uma posição elevada. Mas lembra da autoridade que Satanás tinha na mão? Ele devolveu ao homem, só que ele não devolveu uma autoridade qualquer. Ele devolveu uma autoridade que o homem nunca teve. Ele devolveu a autoridade do nome de Jesus. Satanás não consegue tirar essa autoridade dele, porque é poder delegado. Para tirar a autoridade do homem, você precisa tirar a autoridade de Jesus. Entenda, isso aqui foi a ideia brilhante de Deus de colocar você numa posição onde Satanás não pode fazer mais nada. Você está numa posição onde ele não pode fazer mais nada, a não ser mentir. E é nessa mentira que muitos crentes caem. Sabe por quê? Porque depois que você chega nessa posição, Satanás começa a dizer: será que tu é perdoado mesmo? Rapaz, e essa dificuldade que tu está passando, não é porque tu tem algum tipo de maldição não aí? Rapaz, será que você é aceito por Deus mesmo? Lembra que tu fez isso? Lembra que tu fez aquilo? Lembra que você não está andando tão certo assim? E ele começa a mentir. Só que você precisa lembrar ele que isso aqui não depende de você. Isso aqui não depende de você. Só uma coisa depende de você: eu creio. Acabou. Quando você diz eu creio, tudo aqui é dele, tudo aqui é de Jesus. A posição de justo é de Jesus, a autoridade é de Jesus, é tudo de Jesus. Quando Satanás vem para tentar fazer alguma coisa, eles não estão nem no mesmo patamar mais. Não tem como. Ele está num solo firme, irmãos. Posição de justo, justo. Aí Satanás começa a mentir dizendo: você não merece isso. Você pode até concordar na parte A do versículo. Você pode dizer: eu não mereço não, irmão. Mas, irmão, não. Satanás, sai daí. Eu não mereço não. Mas Jesus me deu. E acaba, irmão, com esse negócio de você
se condenar por muitas coisas pela qual o preço já foi pago. Quando Jesus disse que estava consumado, ele estava falando sobre tudo isso. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, pode sentar, Paulo, muito obrigado. Tu fica aí. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para Maria. Olha que interessante essa parte do versículo. Jesus apareceu para Maria. Maria foi pegar em Jesus e ele disse: não me toque. Eu ainda não apareci diante do Pai. O que é que ele estava querendo fazer? Ele estava voltando ao céu para construir isso aqui, com o sangue dele. Para que quando ele pegasse cativo o cativeiro e levasse para o céu, todo mundo pudesse estar na posição de justo. Eu estou mostrando para vocês o bastidor que Cristo fez enquanto nós não estávamos vendo ele trabalhar. Eu estou mostrando para você o que uma leitura rápida não vai lhe mostrar. Essa aqui é a força da justificação de Cristo. E por que isso, irmãos, é tão importante para a gente? Eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma síndrome de filhos adotados, que quando eles são adotados com uma certa idade mais velha, eles ficam testando os pais, para ver em que momento da vida eles vão devolver eles para o orfanato. Em algum momento da vida eles vão enjoar de mim e vão me devolver para o orfanato. Porque eles não entendem, eles já foram abandonados uma vez, tem criança que já foi abandonado 2, 3 vezes. E eles ficam só esperando o momento em que alguém vai dizer: sai daí, que você não é dessa casa não. E tem muito crente que está na posição de justo, mas ele não confia que essa posição vai ser mantida por muito tempo. Tem muito crente que está nessa posição aqui e esperando: não, em algum momento alguém vai me tirar daqui. Acho que até o próprio Jesus pode me tirar daqui. Essa síndrome de filho adotado, eu quero dizer uma coisa para você. Nós não somos adotados no Espírito. A gente precisa entender essa coisa. A Bíblia diz que nós recebemos a adoção, mas essa adoção é o corpo glorificado. Porque a Bíblia diz que nós nascemos de novo no nosso espírito, não a partir de semente corruptível, mas de semente incorruptível, a palavra de Deus. Nós nascemos do próprio Deus. A Bíblia diz que o próprio Deus nos gerou em espírito. Então você é um filho legítimo, irmão. Pare de esperar o tempo em que alguém vai lhe tirar dessa posição. O próprio Jesus estabeleceu durante todas as eras: quem subir aqui não sai mais nunca. Eternamente vai ficar aqui. A gente precisa parar com esse medo. Sabe, eu quando era adolescente, eu acho que o livro da vida, na parte do meu nome, era o mais borrado que tinha. Eu errava, aí Senhor, reescreve o meu nome no livro da vida. Fazia aquela oração. Aí errava, aí disse: eita, o Senhor apagou o meu nome no livro da vida. Senhor, agora reescreve o meu nome no livro da vida. Essa síndrome de alguém que ou está errado, ou nada acontece porque Deus não está ao meu favor, é alguém que não entendeu a posição que está. Porque, novamente, eu vou explicar para você. Se você entender que isso aqui não depende de você, isso aqui não depende de você, isso aqui não depende de você, você vai entender que o seu posicionamento é simplesmente receber aquilo que Ele deu para você. E você começa a querer viver uma vida totalmente piedosa para o Senhor. Por quê? Porque você começa a entender o amor de Cristo por você, que é isso que impulsiona você a abdicar das paixões desse mundo e a começar a andar uma vida digna de filho de Deus. Entenda, você é amado por Deus, e não é pouco não, você é aceito por Deus, você é querido por Deus, Ele ama você antes de você nascer. Sabe por que você nasceu? Porque Deus teve a brilhante ideia de que o mundo merecia alguém como você. Ele teve a brilhante ideia que Ele mesmo queria ver alguém como você existir, e Ele disse: eu vou criar fulano de tal, eu vou criar esse meu filho aqui, porque eu quero ver ele fazendo coisas maravilhosas para mim. Ele desejou você, irmãos. Nós não nascemos por acaso. Você é amado, você é aceito. Kevin, fiz muitas coisas erradas nessa vida. Entenda. A Bíblia diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Todavia, se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, que é a propiciação pelos nossos pecados. Não só pelos nossos, mas de todo o mundo. O que Paulo estava fazendo nessa carta dele, João estava falando nessa carta dele, 1 João, capítulo 2, ele estava dizendo: entenda, a resposta para a sua consciência de falha
é que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, Ele é a justificação dos nossos pecados. Então não tem quem me tire daqui, a menos que eu saia. Não tem quem tire você das mãos de Jesus, a menos que você saia. Essa segurança faz com que você entenda que Deus é o seu Pai. Faz com que você quebre essa síndrome de filho adotado e que a qualquer momento Deus vai te abandonar. Sabe qual é a certeza que nós temos disso? Cristo Jesus. A Bíblia diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas. Ele entregou Jesus por você, meu irmão. Tu acha que agora ele vai virar as costas para você? Ele foi até as últimas consequências por você. Você acha que agora ele vai virar as costas para você? Depois de ter morrido, depois de ter ido ao inferno, depois de ter subido ao céu, depois de ter construído uma estrutura para lhe manter, você acha que ele vai lhe abandonar? Não vai. Não vai. Não vai. Eu estou aqui para dizer para você que ele nunca abandonou você. Eu estou aqui para dizer para você que você é amado. Eu estou aqui para dizer para você que Ele fez tudo isso aqui por causa de você. Abra o seu coração e receba esse amor. Abra o seu coração e receba esse amor. Irmãos, quando eu entendi o que Cristo realmente fez por mim, a minha vida mudou de fato. Tem gente que me perguntou: tu vive na igreja, tu vive fazendo coisa de igreja, tu vive falando com o povo sobre coisa da igreja, por que isso? Cara, eu achei um tesouro muito mais valioso do que todas as outras coisas. Livremente eu vendo tudo que eu tenho e entrego nas mãos de quem precisar, porque o tesouro de Cristo Jesus vale muito mais do que todos eles. A minha expectativa essa noite é que você encontre em Cristo o seu tesouro de maior valor e você derrame sobre ele todo o perfume que você tem caro. Derrame sobre ele a sua vida. Ele é digno da sua vida. Ele entregou a vida dele por você. Ele é digno da sua vida. Sabe, eu queria finalizar. Continua aí, Davi, tá? Muito obrigado. Romanos capítulo 8, versículo 33, projeta aqui, eu quero que vocês leiam junto comigo. Eu já estou finalizando. Romanos capítulo 8, versículo 33. Isso aqui é uma mensagem para você, irmãos. Paulo sabia que você estaria no culto domingo à noite, no dia 17 de abril de 2022, e ele escreveu uma carta para você. Se você não achar que a Bíblia é para você, você está lendo errado. Ele acabou de escrever para você. Olha isso, o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha o próximo. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmão, quem é que vai tirar você dessa posição? Ele está dizendo exatamente isso. Quem é que pode fazer alguma coisa? Vamos para o próximo. Quem nos separará do amor que está em Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Eu quero lhe dizer, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Nada pode te separar do amor dele. Nada, nada. Eu gosto demais disso. Eu gosto demais disso. Sabe por quê? Ele fez o que ninguém podia fazer. Ele nos deu a capacidade de nunca mais sermos escravos. E a gente não tinha essa capacidade. Satanás morre de raiva de você por causa disso. Porque ele olha para a posição, olha para você, olha para a posição, olha para você, e ele diz, não, tá de brincadeira. Você não merece estar aí. E a resposta é, Jesus. Ele diz, você não merece estar nessa posição. A resposta é, Jesus. Você não é digno de receber isso. A resposta é, Jesus. Por causa dele eu recebi, por causa dele eu sou, por causa dele. Foi tudo mudado na minha vida, irmão. A centralidade do evangelho é exatamente essa. Até o próprio Abraão, o pai dos da fé, ele foi ao inferno. Mas por causa de Cristo Jesus hoje, a nossa morada é celestial. Exatamente como o Senhor queria. Satanás não teve poder de fazer nada. Quando Jesus entrou no inferno, ele ficou lá só assistindo Jesus ganhar.
a batalha da eternidade em apenas 3 dias. Ele foi ao inferno, venceu, subiu aos céus, preparou o lugar, depois pegou todo mundo e disse: suba, é o seu lugar. Bem-vindo à sua nova casa. Se chama posição de justo eternamente. Nunca mais sairemos dela. E para terminar, Colossenses capítulo 1, versículo 12, eu queria que projetasse aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Eu quero mostrar para você. Oh, Deus maravilhoso. Rapaz, eu nunca vi ninguém fazer isso. Só Jesus. Por isso que eu amo Jesus. Eu lembro do pastor Moacir. Oh, como eu amo Jesus. Eu amo Jesus, cara. Não tem quem tire esse nome da gente. Foi nos dado isso aí. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Diz o seguinte: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos. Eu amo isso. Porque por muito tempo eu orei dizendo: Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Senhor, eu não sou digno das tuas bênçãos. Senhor, eu não sou digno do teu perdão. Aceita-me como um de seus empregados. E o Senhor disse: você é digno por causa de Cristo Jesus. Até isso, Ele nos deu dignidade. Aí Ele diz: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Antes você era cego, pobre e nu. Hoje você é herdeiro de tudo que existe na face da terra e do céu. Porque a herança que nos foi dada foi a que foi dada a Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele fez o testamento, depois morreu e ressuscitou. E disse: ó, pode executar o testamento aí. Tudo que é meu, pode dar para eles ali. Todo mundo que estiver aqui nessa posição, pode dar. Tudo que é meu, pode dar para todo mundo que estiver nessa posição. Sabe quem é que está na posição? Eu e você. Por quê? Depende de fé. Eu criei, pronto, serei salvo. Acabou. Vai para o próximo. 13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Ele fez tudo isso em 3 dias. Essa é a Páscoa nos bastidores. As pessoas conhecem o Cristo que morreu e ao 3º dia ressuscitou. Nós conhecemos o Cristo que levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, levou sobre si o nosso castigo, levou sobre si o nosso pecado, morreu, foi ao inferno, resgatou tudo que precisava ser resgatado, tirou de domínio do Satanás a autoridade que ele tinha, subiu aos céus, preparou um lugar para a gente, depois veio e disse: anunciem as boas novas, porque todo aquele que crê terá vida eterna, todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Essa é a mensagem da Páscoa, irmão. Essa é a mensagem da vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria convidar o louvor para cá, o pessoal da música. E eu queria que a gente cantasse ao Senhor, sabe? Entregasse mesmo tudo que nós temos, irmãos. Não tem como não ser grato por tão grande amor. Toda vez que eu paro para pensar, eu digo: uau, como eu sou amado. Às vezes vem situações na nossa vida, irmãos, que parece que a gente está às avessas, sabe? Algo ruim aconteceu. Mas se você parar um pouco e pensar o que aconteceu, você vai dizer: eu sou amado. Deus é por mim. E se Ele é por mim, quem será contra mim? É Deus quem me justifica. Ele é a minha justiça. Ele me colocou nessa posição e eu nunca mais vou sair. Davi, pode descer, muito obrigado. Pode deixar aqui. E eu queria que você ficasse de pé. Eu queria dar um tempo para você agora falar com o seu Salvador. Queria dar um tempo agora para você derramar o seu coração em gratidão a Ele. Ah, Ele merece. Ele merece. Sabe, às vezes a gente vem tão armado para o Senhor, tentando justificar os nossos próprios erros. Ele olha para a gente com amor e diz: eu também não te condeno. E o perdão dele nos dá força para ir em paz e não pecar mais. A bondade dele nos conduz ao arrependimento. Sabe, Jesus não disse para Pedro: Pedro, você é pecador? Não. Jesus deu uma pesca maravilhosa para Pedro. E depois que ele fez isso, Pedro correu aos pés de Jesus, se ajoelhou e disse: aparta de mim, porque eu sou um homem pecador.
Ele é assim, ele tem esse hábito de presentear todo mundo. E o bom coração dele, o amor dele, a graça dele, a misericórdia dele faz com que a gente olhe assim e diga: eu nunca vi nada igual na minha vida. Eu preciso deixar tudo que eu tenho para trás. Eu preciso deixar minha vida antiga para trás. Eu preciso deixar os meus maus hábitos para trás, porque eu preciso desse amor eternamente na minha vida. Não tem outra saída, não tem outra resposta. Para quem iremos nós, se só Ele tem as palavras de vida eterna? Não existe outra saída, não existe outro caminho, não existe outro Salvador. Só veio um, Jesus Cristo, o justo. E Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Ele está ao lado do Pai, intercedendo por você. Eu queria que você fechasse os olhos agora e que você fizesse uma oração do fundo do seu coração para o Senhor. Eu queria que você não esperasse por mim, porque sabe, Jesus não esperou por ninguém, Ele veio. Ele não queria nem saber se no momento você estava pedindo para Ele vir, Ele veio. Ele não queria nem saber se no momento você nem tinha nascido, Ele simplesmente veio. E Ele disse: eu vou pagar um preço eterno de sangue, para que o meu filho seja justificado e restaurado à posição que meu Pai criou para ele para existir. Então, irmão, não espere por mim. Comece a fazer uma oração ao Senhor. Comece a derramar o seu coração, porque Ele merece toda a nossa devoção. Oh, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, oh, obrigado, Jesus. Obrigado. Eu não poderia, eu não conseguia me libertar, eu não conseguia me salvar, mas você veio, mas você veio, mas você veio. Oh, ei, sorobroco, graciara braste. Não há mais nada que nos reste a não ser esperança de grande glória. Não resta mais juízo, não resta mais acusações. Só nos resta uma expectativa de grande glória. Obrigado. Obrigado, Jesus. Tu és digno da nossa vida, Jesus. Eu quero derramar a minha vida aos teus pés, Senhor. Tu és digno dos meus dias, tu és digno do meu tempo, tu és digno da minha dedicação, tu és digno dos meus pensamentos, tu és digno da minha meditação, tu és digno das minhas palavras, tu és digno da minha adoração. O Senhor merece tudo, o Senhor merece tudo, o Senhor merece tudo.